Forte da Laje, ele é um guardião da entrada da Baía de Guanabara. Foi construído sobre um rochedo, a Pedra da Baleia ou Pedra da Laje. Ela era uma verdadeira armadilha. Você tinha a impressão de que ali era seguro, você desembarcar, daqui a pouco vinha uma onda, jogava todo mundo no mar. A Fortaleza da Laje, ela tem uma posição estratégica, ela fica bem no meio da entrada da Baía de Guanabara. A fortaleza foi muito castigada, foi praticamente destruída. Ela recebeu o título do presidente da República de Fortaleza Heróica. O Forte da Laje é um veterano de guerra. Os primeiros anos da República foram muito tumultuados. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca governou sob estado de sítio, com poderes ditatoriais. Isso desagradou a sociedade civil e boa parte da classe militar também. A revolta armada foi desses tristes episódios de guerra entre irmãos. Foi uma revolta que, na verdade, iniciada pelo vice-almirante Custódio José de Mello, que sublevou uma parte considerável da Armada Brasileira, da Marinha do Brasil, contra o governo Floriano Peixoto. Todos acreditavam que Floriano iria convocar novas eleições e aí os políticos civis tomariam o poder. Ele não convoca eleições e decide continuar o governo como vice-presidente. O almirante Custódio José de Mello novamente botou a esquadra na Baía da Guanabara em revolta no dia 6 de setembro de 1893. E é deflagrado, então, esse movimento e iniciam os combates, inclusive com a participação efetiva do Forte da Laje. Ela participou de forma muito ativa, porque ela estava logo na entrada. Então, toda vez que o navio da Marinha tentava forçar a barra, certo? Passava por ela e bombardeava a fortaleza. O que era pior, a guarnição era uma ilha, a Marinha estava revelada, então não podia nem ser abastecida. A guarnição ficou isolada durante todo o cerco, sempre resistindo. A reação da fortificação da Laje é tão grande que ela recebe depois do Brasil a homenagem e o título de Fortificação Heróica. Durante a Revolta Armada, a fortaleza foi muito castigada, muito bombardeada, a ponto do Exército contratar um fotógrafo, Ramon Gutierrez. Ele registrou os danos causados pela Marinha, inclusive que chegaram a desabar paredes. Era importante registrar esse momento que levou a fortaleza a ser declarada heróica. Inclusive aparece uma fotografia com toda a guarnição. E uma coisa que eu pessoalmente acho muito curiosa é que o comandante era um coronel, era um negro. Poucos anos depois da abolição da escravidão, você já tinha um oficial com uma posição importante. Em fevereiro de 1894, os marinheiros revoltosos remanescentes embarcaram em duas corvetas portuguesas, a Mindelo e a Afonso de Albuquerque, que depois partiram em direção ao sul para se unir às forças revoltosas do sul. E com isso terminou a revolta da Armada da Baía da Guanabara. Depois da revolta da Armada, no fim do século XIX, no período do governo Floriano Peixoto, a gente vai mudando as características do complexo militar da Baía de Guanabara e que ao longo do tempo já foi se transformando pela renovação da sua estrutura arquitetônica e de engenharia. Pela posição dele e a importância que ele teve, ele é prontamente beneficiado com um projeto de reforma. Vamos reparar as muralhas ou vamos fazer um forte novo. A decisão foi fazer um forte novo, demolir-se o que existia, não ficou nada, e resolveu-se fazer um forte a partir do zero, de concreto. Os fortes que havia no período colonial eram de pedra, né? A laje já foi uma construção mista, de parte de pedra, parte de concreto. Ele foi totalmente reconstruído em 1896 com tecnologia alemã, na época considerada a melhor do mundo. Projeto da Krupp, onde ele toma a atual
arquitetura. Ele é construído um verdadeiro bunker, com uma couraça toda de concreto, as cúpulas dos canhões de aço, níquel, tão duro, à prova mesmo de bombardeios. É uma construção muito mais moderna, foi muito difícil. Levou praticamente 10 anos para ficar pronta. Teve que trazer da Alemanha um guindaste especial de 80 toneladas para montar os canhões e a torre. São colocados canhões modernos da Krupp, inclusive canhão de 150 milímetros, canhão de 240 milímetros. E o Forte da Laje, ele toma essa grande importância na defesa da Baía de Guanabara no início do século XX. Em 1924, houve uma revolta do encoraçado de São Paulo. Essa revolta foi motivada por insatisfação da tropa com o governo da República Velha. O São Paulo, no contexto das revoluções que havia tenentista que havia naquele momento, ele fez uma rebelião e saiu pela Baía de Guanabara. Saiu o São Paulo, um contra-torpedeiro, que é um navio menor, rebocando um hidroavião. É muito interessante porque era a maior e a menor unidade da Marinha do Brasil. A torpedeira Goiás acabou afundada. O encoraçado de São Paulo era uma unidade militar poderosíssima, era um dos encoraçados mais poderosos do mundo. Ele possuía nada mais, nada menos que 8 canhões de 12 polegadas. Na época, o encoraçado mais importante do Brasil. E esse encoraçado, ele sai da Baía de Guanabara e vem a ordem para atirar nele. Laje disparou contra esses 3 navios, afundou o hidroavião e forçou o contra-torpedeiro a voltar, a desistir da coisa. São Paulo saiu porque era um navio muito grande e não havia interesse do exército em causar um prejuízo muito grande à nação. Sai avariado aqui da Baía de Guanabara e se desloca, vai pedir refúgio lá no Uruguai, onde ele lá, já após pacificada a questão, ele é consertado e retorna ao Brasil. Tirar serviço no Laje é uma aventura todo serviço. Cada serviço é uma história nova para contar. Eu me lembro quando entrei na Laje pela primeira vez. Foi muito interessante isso. Foi meu primeiro serviço. O mar estava um pouco mexido. Primeira vez, todo mundo apreensivo. Nunca fizemos esse tipo de trabalho. Qual a nossa surpresa na hora de encostar o barco? A guarnição que estava saindo jogou a escada de corda, que é onde fica aquela extensão da ponte. E pela primeira vez o cabo subiu e mostrou como era a técnica, nós subimos também. Ao entrar lá dentro, assim que vê aquela escuridão toda, aí a curiosidade de explorar. Pegamos o lampião e começamos a andar lá dentro para conhecer o Laje. Isso aconteceu em 1982. Na entrada do Laje e até dentro dos corredores, fora a fora, em cada parede, acompanhando, existem ganchos. Esses ganchos eram justamente para se colocar as redes. Quando começava a dar um mar bravo, ressaca, e entrar água, aí a água passava por baixo e você dormia em rede. Num dia de ressaca ninguém dormia, a água chegava a alagar as instalações, o pessoal dormia em redes e era realmente uma dificuldade a manutenção da tropa, dos canhões, do armamento, a forte maresia. Era realmente executada por homens tenazes, nossos verdadeiros heróis que, abnegados, vinham e prestavam esse serviço aqui na fortaleza da Mandaré da Laje. Quando a onda batia no fundo do Laje, era um estrondo, era um barulho assim de assustar, ainda sem luz, só com luz de lampião. Em alguns casos, você tem registros históricos da fortaleza ficar isolada, sem contato nenhum, você não poder encostar para levar suprimentos durante 2 semanas. Então se aguardava o melhor momento que a maré estava baixa, as ondas não estavam tão violentas e descia-se de helicóptero na cúpula ali, sem tocar o solo, ele só plainava e nós embarcávamos. E era retirado até o mar dar condições. Há um documento de 1830 e poucos, que a guarnição botou uma mensagem numa garrafa, jogou no mar, pedindo água. Porque a água que estava dentro do forte tinha acabado. E não podia encostar em navio nenhum para levar água e comida. O que o exército fez, chegou próximo da fortaleza, jogou barris de água dentro do mar e a fortaleza tentou pescar. Vários desses quebraram, mas eles conseguiram tirar alguns. Então, era um local de situação muito ruim. Havia momentos
que o clima mudava, o mar virava de repente. Nós chegávamos no mar calmo, de repente à noite já se tornava uma ressaca, no outro dia não tinha condições de embarcar. A própria guarnição que servia no forte sofria muito com o isolamento e com a umidade, falta de iluminação, tudo, que era uma guarnição, um forte muito desconfortável para servir. O Forte da Laje, na prática, ele tem uma história interessante, porque ele, na verdade, foi construído sobre um rochedo, a Pedra da Baleia ou Pedra da Laje. E é um ponto importante, uma informação relevante para a gente entender essa estratégia de fortificações, é o canal de acesso ao porto do Rio de Janeiro. Ele fechava, junto com a Fortaleza de São João e a Fortaleza de Santa Cruz, a entrada do porto do Rio de Janeiro. Ela divide a entrada da Baía de Guanabara em duas. Você tem, chama-se dois canais. O canal entre Santa Cruz e a Laje e entre a Laje e São João. Quem tentasse escapar de Santa Cruz, pegava o Laje. E quem tentasse escapar do Laje, São João pegava e vice-versa. Sendo que entre a Laje e São João você não pode passar com navio grande, só navio bem pequenininho. Tá? Porque o fundo é muito próximo à superfície. Se passar por ali, bate numa pedra e o navio afunda. Então, o canal de acesso ao porto, que deveria ser defendido de maneira incisiva, seria esse entre Fortaleza de Santa Cruz e a Pedra da Baleia ou Pedra da Laje, porque ali existe uma laje submersa que aflora e dá justamente ocasião à construção de uma fortificação. Todo pessoal que lidava com defesa imaginava colocar uma posição fortificada na Pedra da Laje. A primeira tentativa de fortificá-lo foi com o Villegagnon, que colocou 2 canhões nesse pedregulho, mas eles foram carreados por uma onda. O Villegagnon e seus estrategistas logo pensaram: Portugal vai tentar nos tirar daqui. E a Laje era a melhor posição para a defesa da entrada da Baía de Guanabara, local onde eles iniciaram a colonização em 1555. Justamente uma região onde a entrada e saída, né, do encontro das águas faz com que a correnteza seja muito forte e a variação também da altura das águas seja muito grande. Há momentos até de ressaca em que a fortaleza chega a ser coberta, a laje, né, chega a ser coberta. Os franceses chamavam essa pedra de Le Ratier, a ratoeira, porque ela era uma verdadeira armadilha. Você tinha a impressão de que ali era seguro, você desembarcar, daqui a pouco vinha uma onda, jogava todo mundo no mar. Já que não tinha uma construção edificada, ficou muito difícil a permanência deles e eles foram obrigados a retirar os canhões para, quem sabe, futuramente, com mais tempo, mais meios, eles construírem uma posição edificada naquele local. E se tivessem conseguido, muito difícil, mas muito difícil mesmo, a esquadra de Estácio de Sá, que em 1560 vem atacar o Fort Collin, teria sucesso. Anos depois, teve essa ideia, novamente, de fazer uma fortificação sobre essa laje. Em 1710, o Rio de Janeiro foi atacado por um corsário francês, o Duclerc. Né? Ele foi repelido. Ano seguinte, o Rio de Janeiro foi atacado de novo por outro francês, do Gatrouan, que saqueou a cidade. Portugal teve que pagar um resgate gigantesco, além da humilhação. Se decidiu construir essa posição fortificada. Tem aquele famoso ditado, né? Depois que o ladrão entra, que você põe a tranca na porta. Decidiu-se fazer um forte na laje, certo? Para impedir que houvesse um novo ataque do mesmo estilo que tinha feito do Gatrouan. Com certeza, Portugal teve de tomar tenência. A partir das invasões realizadas, as fortalezas foram melhoradas, se bem que só no século XVIII é que vão se fazer muralhas de pedra. Acredite se quiser,
Os portugueses faziam as muralhas das suas fortificações com terra e barro, para que a bala do inimigo ficasse presa e depois ele a recuperasse, podendo reutilizá-la. Existe um plano de um engenheiro francês chamado Jean Macé, de 1713, justamente para a fortificação da cidade como um todo. João Messé imaginou uma posição oval construída ali, que seria ideal para a defesa, do que uma posição que tivesse paredes retilíneas, que seria mais fácil para o atacante e não para o defensor. Mas problemas de engenharia, de uma série de falta de tecnologia na época para se construir esse projeto de João Messé, foi levado a Lisboa e os engenheiros do rei planejaram então a primeira construção do Forte da Laje. Levou muitos anos para ser iniciado, porque era um forte caro. Portugal não dava dinheiro para a defesa do Brasil, era tudo pago pelos colonos, por impostos recolhidos aqui. Era comum na época, grandes obras, terem os seus recursos, assim como se diz, carimbados. E o caso do Forte da Laje, uma construção complexa, cara, foi várias linhas de financiamento. Em 1727, chegou-se a vender parte dos terrenos da orla marítima da Rua Direita, hoje 1º de março, para se obter verba para fazer um forte na Ilha da Laje. E também um percentual sobre a produção da moeda da época, as patacas. Então foram essas linhas de financiamento para completar esse financiamento da total construção do Forte da Laje. Só em 1730 que começou, de fato, a construção do segundo Forte da Laje, depois do Rati, que é uma construção de pedra, no meio da ilha, extremamente complicada, foi muito difícil de fazer, demorou vários anos até ficar pronta. Nos momentos da construção, batia-se ressaca, havia demolição, então as obras foram sendo feitas devagar. A maior parte da mão de obra envolvida na construção dos fortes, qualquer forte, era de condenados. Também se usava escravo, mas o escravo, o governo tinha que comprar, era caro. Quando conseguiram fazer a primeira fortificação, que deu início à história do Laje em si, como fortificação, já se tinha passado mais de 50 anos. E era muito pequenininha, porque a Ilha da Laje é pequena mesmo, é uma ilha, pequenas dimensões. Mas era um forte muito importante e complementava de maneira excepcional as defesas da cidade. A posição dela permite completar a tríade da defesa, que seriam São João, Santa Cruz, com tiros laterais, e a laje, ela desenfia os tiros no navio, isso é, ela faz os tiros paralelos ao eixo do navio. O Forte da Laje, quando foi previsto originalmente, era um octógono e tinha a muralha relativamente baixa, o que facilitava as ondas jogarem água no seu interior. E seus primeiros canhões, 10 canhões, foram instalados em 1723. Foi onde iniciou a primeira posição fortificada da laje. Nossas fortificações têm esse estigma, que sempre serviram de prisões, mas isso tem muito de imaginário popular. E fatos concretos mesmo nós temos poucos. Ela serviu de prisão, que era considerada uma prisão forte, uma prisão de segurança máxima. A pessoa era levada para lá quando eles queriam evitar uma fuga ou quando queriam dar um castigo excepcional, mesmo porque as prisões eram muito escuras e muito úmidas, que entrava água nas prisões. Você imagina você ficar preso, imerso em água salgada. Os deputados de 1824 da Assembleia Constituinte estiveram presos ali. Posteriormente, várias figuras, José Gervásio Artigas, até Euclides da Cunha esteve preso na Forte da Laje, José Bonifácio de Andrada e Silva. Essa turma ficou presa lá, mas numa época que era império,
Então, todas as fortalezas eram prisões para o governo imperial. Não existia um presídio especificamente. A pena de prisão que havia era prisão nas fortalezas, para fazer trabalho, prisão com trabalhos forçados. Então toda a fortaleza tem uma prisão, que era o pessoal que era condenado por crimes e ficava na prisão, na fortaleza para fazer a manutenção. Várias histórias sobre esses personagens e coisas. Mas uma bastante interessante, que envolve uma figura aí do imaginário do brasileiro, que é a Marquesa de Santos. Rafael Tobias de Aguiar era casado com a Domitila, que tinha sido amante do Pedro I, tinha sido dama da corte imperial no primeiro reinado, e levada a Marquesa de Santos. Rafael Tobias de Aguiar foi um dos líderes da Revolução Liberal de 1842. Essa revolução começou em Minas Gerais, depois espraiou-se para São Paulo. Dom Pedro manda Duque de Caxias para São Paulo para neutralizar essa revolta. E Duque de Caxias traz, na época, ele não era o Duque de Caxias. Caxias traz o Tobias de Aguiar preso para o Forte da Laje. Ele era uma pessoa importante, então ele ficou preso na Laje, ele provavelmente ficou preso em aposentos de luxo, não na prisão severa que a pessoa sofria. Porque a vida do condenado com grilhões era muito curta, o cara durava 5 anos. Era uma prisão cruel. E ele passa mal, começa a ficar doente, e a Domitila, a Marquesa de Santos, vem em socorro dele, inclusive atendendo ele lá no próprio Forte da Laje. E Dom Pedro, sabendo disso, depois transfere ele para outra fortaleza. Ela era uma pessoa politicamente importante, porque era uma marquesa, era um dos graus mais altos da nobreza brasileira, né? Tinha sido membro da corte. Em 1840, o Pedro II já era imperador. Ela tinha um poder, uma influência política grande. Como sempre, né, aqui no Brasil, a benesse do imperador Dom Pedro II acabou libertando a todos. Todos foram perdoados e ficou isso por isso mesmo. Era assim que você desarmava uma rebelião no Brasil, concedendo o perdão. Com o perdão, você desarma seu adversário. O Forte da Laje, ele perdeu sua importância, principalmente com o advento do avião. Com a Primeira Guerra Mundial, com o avião e com as defesas móveis, os fortes viraram um símbolo de defesa do passado. A arte da guerra está sempre em evolução. Hoje em dia não se precisa mais ver um navio para poder atirar com um canhão contra ele. De longe ele manda um míssil teleguiado, GPS e alcança. De certa forma, os canhões do Laje ficaram obsoletos. Funcionavam, mas não eram mais a última palavra em artilharia. E ela vem perdendo sua importância, e ela, em 1968, ela perde a função bélica. Ele continuou ocupado pelo exército, rebatizando ele de Forte da Mandaré, que é o patrono da Marinha, porque é o único forte do exército que é numa ilha. Ele é um ícone da paisagem cultural, urbana e também do imaginário do carioca, principalmente. O que nós precisamos é reocupar essas fortificações. A Fortaleza da Laje tem que ter algum tipo de ocupação, ela tem que ser adaptada ao turismo moderno. O Forte da Laje emociona, a verdade é essa. Eu olho para o Forte da Laje e vejo que aquele ali é um soldado que cumpriu o seu dever até os últimos dias da sua vida. Representam um período passado da defesa do Brasil, um período bastante heróico, que, porém, não existe mais. Ele nos transporta ao passado, como aquelas pessoas conseguiram fazer a construção, como eles conseguiram manter aquilo lá, conviver, combater, com heroísmo, inclusive. Não é à toa que são canhões de bronze, muralhas de pedra e homens de ferro. E os combatentes, os militares que lá labutavam e serviam, com toda certeza,
eram homens de ferro com coração de aço.